leva a ser dependentes emocionais. A dependência emocional, ela vai surgir na infância. Muitas vezes, eu vou até chutar um percentual aqui, mas de 80% a 90% das pessoas dependentes emocionais que chegam no consultório, eles começaram a desenvolver essa dependência emocional quando criança. Como é isso, gente? Como é que funciona isso? A criança começa a sentir que as suas necessidades emocionais não estão sendo satisfeitas. Então eu estava colocando que a dependência emocional, ela pode surgir na infância, a maioria das vezes ela surge, mas quando? Quando a criança, ela não tem suas necessidades emocionais satisfeitas. E aí eu queria parar para pensar a você o que são necessidades emocionais. O que são essas necessidades emocionais? Quais são as necessidades emocionais que uma criança tem? A criança, e logicamente nós adultos, nós necessitamos de ter uma ligação segura com outros. Eu preciso ter pessoas na minha vida quando criança que são chamadas de meu porto seguro. Então eu vou ter uma ligação segura com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó. Eu preciso ter uma pessoa ou algumas pessoas de que eu me sinta seguro, de que eu sinta estabilidade, né? que eu me sinta apoiado e que eu sinta que eu sou aceito como eu sou. Um dos maiores problemas na vida de uma criança é quando os pais não aceitam aquela criança como ela é, porque isso vai criando rombos emocionais nas crianças. Quando eu falo da necessidade de ligação segura com os outros da criança, não é que a criança não teve sua necessidade de segurança atendida uma única vez. Não é porque uma criança não teve sua necessidade de segurança, não se sentiu segura uma vez, duas vezes, três vezes. É quando a criança deixou de ter essa segurança. O cuidador e a cuidadora, o pai, a mãe, o avô, continua dentro de casa e ao invés de dar segurança, ele promove medo. Por exemplo, um pai abusador, um pai que é agressivo, que bate desenfreadamente, que não dá abraço, que não dá afeto, a criança tem medo de pedir as coisas, a criança tem medo. Então essa criança não está se sentindo, não tem uma ligação segura com esse pai. Então isso só se perpetua, né? Às vezes nós temos pais e mães que são excelentes administradores de casa, mas não são administradores das emoções dos seus filhos. Vocês percebem a diferença disso que eu estou falando, pessoal? Nós muitas vezes temos em casa pais e mães que são excelentes administradores. Eles trazem dinheiro, eles trazem conforto, eles trazem brinquedo, eles dão comida, dão roupa, dão viagem, mas eles não sabem, eles são administradores financeiros de casa perfeitos, mas eles não sabem administrar as emoções dos filhos deles que estão em desenvolvimento, criando afeto, criando vínculo, criando laço, criando confiança, dando segurança. Então observe, isso sim, na continuidade a criança vai criar insegurança, ela começa a ficar dependente emocional. E sim, a criança ela pode deixar de eleger o pai ou a mãe e ela pode eleger o avô ou a avó e ter essa necessidade suprida com outra pessoa. Isso pode acontecer e é muito legal quando isso acontece, né? Quando o pai, quando a mãe não está dando conta e que essa criança encontra o porto seguro em outra pessoa próxima para que essa criança possa crescer com um mínimo de estabilidade e independência emocional. Certo? Então, outra necessidade emocional fundamental de uma criança e de um ser humano, é que ela vá desenvolvendo autonomia, competência, senso de identidade. Quem sou eu? Quem é essa criança? Qual é o espaço que essa criança ocupa dentro da família? Vocês já pararam para pensar isso? Eu vim de uma geração onde menino não conversava com adulto. Eu me lembro nitidamente quando eu chegava na sala para conversar com os adultos, eu escutei demais isso. Sai daqui, menino, conversa de adulto. Menino não se mete com conversa de adulto, não. Como se a criança fosse um extraterrestre
em que não pudesse partilhar das decisões de casa, não é? Por exemplo, aqui em casa a gente já coloca Cauã e Benjamin, de 9 e de 5 anos, muitas vezes para eles pensarem com a gente algumas questões financeiras. Como é que meus filhos vão aprender a saber qual é a importância de uma estabilidade financeira se eles não sabem manipular um pouco o valor das coisas? Como é que eu posso pedir como é que os pais podem pedir aos filhos que sejam regrados financeiramente dentro de uma necessidade de quarentena que não tem, se os pais não expõem, a gente não tem dinheirinho para isso, mas quando a gente ganhar, a gente vai ter. É muito comum Benjamin, meu filho de 5 anos, perguntar para mim: pai, 20 centavos dá para comprar quantos bombons? Então, à medida do bombom que ele quer comprar, quando ele pede para que a gente compre um tablet, eu vou dizer assim: nossa, é preciso muitas dessas moedinhas de 20 centavos. Ele fala assim: muitas o que, pai? 10? 10 moedinhas de 20 centavos dá para comprar um tablet? E aí a gente brinca e diz assim: não, tem que ser assim umas 500. Mas uma criança de 5 anos não sabe o que são 500. Então a gente vai dando noção de competência para essa criança, no tanto de afeto, no tanto de amor, no limite, na autonomia dela dizer: não quero abraço agora, quero um abraço agora, não quero conversar agora, quero conversar agora, para expressar as suas necessidades. Eu quero abraço, eu não quero abraço, eu quero comer isso, eu não quero comer aquilo. Aí a gente vai na mesa, tem isso, isso, isso e isso. Tem que comer entre essas coisas. Então vai dando essa negociação. Quem é pai e mãe aqui sabe o que é que eu estou falando. A gente tem que aprender a negociar, né? A gente tem que formar as necessidades emocionais fundamentais dessas crianças. Então essa criança ela precisa se sentir autônoma. Ele precisa ter senso de identidade. Ele não vai ser igual a papai, ele não vai ser igual a mamãe, ele não vai ser a titia. Ele pode trazer algumas coisas de papai, algumas coisas de mamãe, mas ele vai ter sua própria identidade, a sua própria característica, vai desenvolver identidade às vezes muito diferente. É muito comum você ver filhos muito diferentes dos pais, e os pais precisam aprender a respeitar e a guiar aqueles filhos para terem necessidades emocionais fundamentais supridas, para que sejam adultos livres e independentes dentro dos padrões morais e éticos de cada família, né? Outra necessidade fundamental emocional, gente, é a liberdade para expressar suas necessidades e para expressar suas emoções. A criança pode ficar brava, você sabia disso? A criança pode expressar que está com muita raiva de papai e de mamãe. A criança ela pode expressar suas emoções, e é através dessa expressão que você vai dando limite para ela. A criança às vezes vai querer bater em você, e você tem que dar limite para ela. E você vai dizer assim: olha, isso não. E às vezes tem que segurar mais forte o bracinho dela para ela entender que aquele limite ela não pode ultrapassar. Então ela é livre para expressar raiva, mas ela não é livre para bater, para agredir. Ela não sabe disso. A criança não aprendeu, não nasceu com esse controle. Ela nasceu, com as 5 emoções primárias desreguladas. Quem vai regular são os adultos. Agora, se os adultos não têm suas necessidades emocionais supridas, como é que essas crianças vão crescer? Desreguladas, igual os adultos. Porque, olha, você é espelho do seu pai e da sua mãe, até você se tornar adulto e você ter consciência de que você precisa mudar. E aí, quando a gente chega à fase adulta, a gente vai trabalhar isso, não é verdade? A criança precisa ter a necessidade de espontaneidade. Uma criança livre, que é espontânea, é muito lindo. Ela precisa saber brincar, limites de brincar. Limites de... Você sabe por que o bullying é tão forte hoje em dia? Porque a criança não sabe brincar. Ela entende zombar do outro como brincadeira, né? E aí, esse último ponto, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar os limites realísticos, né? Ciente que olha que coisa louca. Ela chegou no meu consultório e toda vez que ela ouvia a palavra, preste bem atenção nessa história, viu, gente? Foca aqui. Essa paciente, toda vez que ela ouvia a palavra berço, e toda vez que ela via a figura de um berço, ela tinha um desconforto muito grande. E essa paciente, ela foi mãe.
E ela me narrava que quando ela engravidou, que foi comprar o berço do filho, ela não quis comprar um berço, ela sempre teve uma caminha para o bebezinho. E depois, no processo terapêutico, a gente foi tendo conhecimento e eu vi que no inconsciente dela existia uma rejeição muito grande a berço. E aí eu pedi para que a mãe dela, essa paciente já adulta, a mãe dela já tinha seus 68, 70 anos, mas a mãe dela chegou e me contou uma história assim: ah, mas Chiquinha, o nome fictício da paciente, Chiquinha foi uma menina muito legal. Olha, a mãe contava isso com um orgulho profundo, eu mal pegava a Chiquinha no braço. Chiquinha ficava no berço, porque criança tem que ficar no berço para não ficar mal acostumada. Então eu dava de mamar e botava a criança no berço. Inclusive tinha dia que ela chorava, eu deixava ela cansada de chorar. Chegou um tempo que essa criança não chorava, Chiquinha não chorava mais e ficava no berço. E eu digo a você, eu nunca perdi noite de sono por causa de Chiquinha. Vocês estão entendendo a situação? É como se bebezinho não gravasse as coisas na memória. E esta minha paciente lembra de que até os 2 anos ela ficava no berço dela, com as perninhas para fora das gradezinhas, olhando para uma janela, e a vizinha da casa que ficava conversando e brincando com ela. E ela transferiu a emoção materna para aquela vizinha. Vocês entendem o que é isso? Essa paciente lembra da vizinha e tem contato com essa vizinha. Essa vizinha hoje mora muito longe daqui. E foi aí que eu conversei com a tia dela. E a tia dela contava isso. Inclusive a tia dela foi expulsa da casa dela, porque a mãe expulsou, porque a tia tirava ela do berço para botar ela no colo. E a mãe não queria. Então essa criança, ela não tinha limites realísticos de afeto e de carinho. A gente escuta uma história dessa, a gente fica com raiva dessa mãe, né? Mas essa mãe aprendeu isso de alguém. Essa mãe fez isso achando que era o melhor que tinha que fazer pela filha. E foi trabalhado as emoções dessa minha paciente. E hoje essa minha paciente é uma mãe maravilhosa, uma mãe que beija, que abraça. Ela não conseguia abraçar os filhos. A minha paciente, ela não conseguia abraçar. Sabe por quê? Porque ela precisava primeiro ser abraçada. Entenda, olhe para mim. Ninguém dá o que não tem. Se você tem amor dentro de você, você dá. Se você tem alegria dentro de você, você dá. É amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar o próximo como a si mesmo. Gostar do próximo como a si mesmo. Então essa minha paciente, ela não tinha amor. Ela não tinha manifestação de amor. Isso não foi desenvolvido. Estava lá. A capacidade de aprender estava lá. Mas ela não tinha aprendido isso.